Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos resolver um exercício muito interessante aí, que envolve vários elementos da geometria analítica, como equação da circunferência, ponto médio e distância entre dois pontos, tá legal? Então vamos lá resolver esse exercício interessante. Olha que simples, ó. Sabemos que os pontos A e B são as extremidades do diâmetro de uma circunferência lambda, tá bom? Determine a equação reduzida dessa circunferência. Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que para escrever a equação reduzida, até deixei ela aqui para a gente aqui em destaque, nós precisamos apenas descobrir quem é o centro e quem é o raio, para jogar aqui nas coordenadas do x e do y do centro e o raio ao quadrado, tá bom? Esse exercício aqui, ele não dá nada para a gente diretamente, mas ele nos dá condições de calcular. Então, por exemplo, quando ele fala em diâmetro, nós temos que pensar aqui na circunferência e essa corda aqui que passa pelo centro, exatamente aqui. Então, nós temos o ponto A aqui, né? Vamos pensar aqui é o ponto A, ó, e aqui é o ponto B. E esse ponto aqui no centro é o C, que é o centro da circunferência. E esse ponto aqui está bem no meio. Então, as coordenadas, né, do centro dessa circunferência, basta nós calcularmos o ponto médio. Então, nós vamos calcular o ponto médio de AB, tá bom? Então, professor, mas como que eu calculo o ponto médio para descobrir aqui? Exatamente isso aqui. Média aritmética do x do A com o x do B. Média aritmética do y do A com o y do B. Combinado? Então, vamos lá. Então, primeiro aqui, ó, coordenadas do centro. Professor, como que eu faço, então, o x do centro, né? Nós vamos pegar o x do A, ó, que é 0, mais o x do B, que é 4, ó, 0 mais 4, e vamos fazer a média aritmética. 0 mais 4 vai dar 4, 4 dividido por 2, então o x do centro é 2, tá bom? Professor, e o y? Mesmo procedimento, ó, nós vamos fazer a média aritmética, então o y do centro vai ser quem? Ó, é y do A menos 4, ó, mais menos 4. Então, fica menos 4. Então, menos 4 mais menos 4 vai dar menos 8. Vamos dividir por 2, tá bom? Ó, menos 8 por 2, o y é igual a menos 4. Então, aqui nós já temos as coordenadas do centro da circunferência. 2 e menos 4. Professor, eu não entendo muito porque que ficou menos aqui. Porque assim, ó, se você vai pegar menos 4 mais menos 4, quando você for eliminar aqui os parênteses, aqui, ó, menos 4, sinais diferentes, menos. Então, fica menos 4, tá bom? Só para você entender por que ficou menos. Combinado? Pronto, professor. Agora eu já tenho o centro. Opa, se você já tem o centro, nós já podemos trocar aqui, ó. Então, só para você entender, ó. Então, x menos 2, porque o A representa aqui, ó, o x do centro, segura aí, mais y menos 4. Então, mesmo raciocínio. Sinais iguais, mais. Fica mais 4. Tá faltando quem? O raio. Tá, então, para encontrar o raio, isso é importante agora. Nós temos três maneiras de fazer. O raio é a distância do centro até o ponto B, que é a distância do centro até a circunferência, ou o raio é a distância de A até C, ou a maneira mais prática, utilizando o A e o B, o raio é a metade da distância de AB. Como é que eu faço distância? Então, nós vamos buscar aquela equação da distância de dois pontos que nós treinamos bastante na playlist anterior. Combinado? Então, olha que interessante. Esse C, 2 menos 4, já é o centro. E agora nós vamos calcular a distância do raio. Então, vamos dar aqui na sequência. Então, nós já temos quem? Os pontos C, que é 2 e menos 4. Olha lá, 2 e menos 4, certo? Que é o C. E agora, o raio, nós vamos calcular assim, ó. Nós temos o ponto A, o ponto B, correto? Que nós já podemos colocar aqui embaixo, aqui, ó. Olha que simples, ó. X menos 2 ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado. Está faltando o raio. Então, para nós, o raio vai ser a metade da distância de AB. Então, nós vamos calcular a distância de AB,
e vamos dividir por 2, que é o tamanho do raio. Combinado isso? Então vamos lá. Vamos colocar aqui a fórmula da distância de 2 pontos e vamos usar o A e o B. Professor, como é que eu faço isso de maneira mais rápida? Não, não é a rapidez. Como é que eu faço certo? É a pergunta. Então, nós vamos pegar aqui ó, o x do B, ó, menos o x do A, depois o y do B, menos o y do A. Simples assim. Resolver dentro do parênteses e elevar ao quadrado. Então, vamos lá com calma, tá? Então, a distância de AB é igual a raiz quadrada, xb, 4. Menos o x do A, menos 0. Pronto, vamos colocar um parênteses aqui com calma para você entender. Mais y do B, menos 4. Mais o y do A, mais menos 4. Então vai ficar mais 4. E aí, ó, mais menos 4. Tá vendo? Ao quadrado. Pronto. Então, olha que interessante, tá? Então vai ficar menos 4 menos 4. Então, deixa eu só colocar aqui, melhor para a gente entender isso aqui. Deixa eu colocar aqui, ó. Desculpa aqui, para a gente só fazer bonitinho para você entender direitinho, tá? Vamos lá, então. Então, ó, quem é o xb? O YB é menos 4. Então, desculpa aqui, ó, é menos 4, menos, né? Desculpa, aqui é menos 4. Porque, ó, o Y do A também é menos 4. Ó, menos 4. Pronto. Isso aqui nós vamos colocar ao quadrado. Tá, então vamos resolver dentro do parênteses agora. Vamos lá com calminha. Então, ó, distância de AB é igual a raiz quadrada, 4 menos 0, 4. 4 ao quadrado, 16. Olha agora aqui, ó, menos 4 mais 4 dá 0. E 0 ao quadrado é 0. Então aqui ficou o quê? Só raiz de 16. A raiz de 16, olha só, é 4. Então, a distância de A até B, é o tamanho da corda, é 4. Mas o raio é a metade. Então, o raio, na verdade, é 2. Por quê? Porque você tem que dividir a distância por 2. Esse 2 agora é o raio, nós vamos colocar aqui. E 2 ao quadrado é 4. Simples assim, tá legal? Professor, não podia ter colocado 4 direto aqui? Não necessariamente. Por exemplo, se aqui fosse 6, o diâmetro fosse 6, o raio seria 3. E 3 ao quadrado é 9. Então, por coincidência, deu 4 de 4 aqui, combinado? Então, olha que simples de novo, tá? Sempre que quiser saber a equação, a distância, a equação de uma circunferência, né? Ele te dá o diâmetro, você tem que fazer essas coisas. Primeiro, o ponto C é o ponto médio de AB. Depois, o raio é a metade da distância de AB. Então, faz com calma, se concentra aí, que esse exercício é muito interessante. Então, ele não é complicado, ele só é trabalhoso, tá bom? Então, como você é muito inteligente aí, basta você focar que você vai conseguir fazer sem problemas, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!